Fala pessoal, tudo tranquilo? Sejam bem-vindos aqui a mais um vídeo da TreinaWeb. E nesse vídeo, no vídeo de hoje, nós vamos aprender e entender melhor, né, como funcionam os tipos de position aqui que a gente pode alterar com CSS. Nós vamos falar sobre o position static, position relative, position absolute, fixed e stick, beleza? Porém, nesse vídeo, nós vamos falar sobre dois tipos de position. O position relative e o position fixed, beleza? Então, vamos lá. Eu trouxe aqui um elemento, né? Como os focos desses vídeos são dicas rápidas, né? Conceitos rápidos para a gente entender, eu já tenho algo preparado aqui. Eu vou dar um contexto para vocês entenderem. Dentro do body eu tenho apenas uma section com uma classe elemento. Aqui no meu CSS eu tenho pouquíssimas estilizações, apenas para mudar as cores aqui, para a gente enxergar um pouco melhor. E aqui eu tenho a classe de elemento, que eu estou só dando esse elemento em verde aqui para a gente conseguir visualizar o elemento que a gente vai alterar. Beleza? Então vamos lá. Vamos entender aqui primeiro o position relative. Primeira coisa que eu vou fazer aqui, eu vou tornar, vou deixar ele aqui, eu vou tornar esse elemento um position relative. Como é que eu faço isso? Eu posso alterar a classe elemento, só que essa classe elemento eu vou utilizar ela várias vezes, então eu não quero mexer nela. Eu vou trabalhar com duas classes aqui nessa section, né? Então, o que eu vou fazer? Eu vou colocar aqui relative, vai ficar mais fácil assim. E aqui embaixo, eu vou criar uma classe para ela, né? Relative. Perfeito. E a primeira coisa que eu vou fazer aqui é alterar o tipo de position para position relative. Por que eu tenho que alterar? Porque todos os elementos aqui, todos não, mas sua grande maioria dos elementos que a gente coloca no HTML, eles são position static, beleza? A gente já vai ver isso com mais calma. Position static é o mais simples, é o que vocês estão acostumados a mexer já, né? O usual que vai empilhando um elemento embaixo do outro, né, conforme a gente vai declarando, mas a gente já vai ver isso com calma. Vamos focar aqui no relative primeiro, beleza? Então, eu vou colocar aqui position relative. Veja que aqui eu tenho atualizado, tá? Se a gente quiser conferir melhor, ó, eu vou vir aqui em Inspect, no DevTools, e se você não viu, veja o vídeo que tem aqui no YouTube sobre o DevTools, para você aprender a mexer melhor nessa ferramenta. Eu vou vir aqui e vou pegar essa ferramenta de seleção e vou clicar aqui, ó. Veja que aqui eu tenho a classe relative e ele está pegando a position relative. Olha que interessante. Se vocês prestarem atenção nessa caixinha aqui, que é a representação do box model do nosso elemento, veja que aqui está normal, como a gente já conhece, margem, border, padding e o conteúdo. Porém, quando eu habilito aqui a classe que eu declarei lá no CSS, veja que agora eu posso mexer em outras propriedades. Olha que interessante. E é isso que o position relative faz. Ele se mantém no local onde foi declarado, ou seja, se eu tiver outro elemento aqui, tá? Isso aqui é só para a gente visualizar. Se eu tiver outro elemento aqui, ele vai permanecer aqui embaixo, ó. Ele não vai atrapalhar esse elemento. Porém, ele não vai se comportar diferente porque tem um parágrafo, né? No caso que eu quis dizer. Ele vai ficar onde ele foi declarado, sem problema nenhum, até então sem novidade. Antes de continuar a aula, deixa eu só te falar uma coisa. O conteúdo que você está vendo é só o começo. Para você crescer de fato e virar um programador valorizado, você precisa ir fundo nas tecnologias que eu te mostrei no vídeo. E é exatamente nesse ponto em que podemos te guiar. A TreinaWeb possui a mais completa formação de desenvolvimento web do Brasil. Pensada para quem está começando ou já tenha alguma experiência com o desenvolvimento, mesmo que ainda não tenha aquela confiança necessária para iniciar uma carreira na programação. Você vai aprender a desenvolver desde projetos simples e até chegar em projetos práticos completos e únicos. Você vai ver na prática como um programador trabalha no dia a dia, integrando diferentes tecnologias para criar soluções únicas. Outro ponto muito importante que é preciso ser dito aqui é que se você se aplicar, você vai ganhar dinheiro muito rápido, sem ter que ficar esperando anos até começar a procurar o seu primeiro emprego. Com nossos cursos, você irá aprender tudo o que precisa saber para iniciar ou se destacar no mercado, independente do caminho que você escolher na programação. Então não perca mais tempo, faça parte agora da TreinaWeb e torne-se um desenvolvedor capacitado para o mercado de trabalho. Porém, eu posso
agora mudar algumas propriedades, né? Quais são elas? Eu posso mexer tanto no top, quanto no bottom, quanto no left e no right. Eu posso mexer em todas as dimensões dele. Vamos dar uma olhadinha aqui. Eu vou colocar top e vou colocar aqui 200 pixels. Vamos dar uma olhada. Olha que interessante. É como se ele adicionasse, entre aspas, tá, gente? Uma margem em cima que empurra o elemento para baixo. É como se eu colocasse 200 pixels em cima. Então o elemento ele vai descer 200 pixels. Vamos dar uma olhadinha no DevTools, como que isso está ficando, né? Vou até aumentar um pouquinho mais, ó. Veja aqui que o nosso elemento. Então veja que aqui em cima ó, ele tem 200 pixels, tá? Veja aqui, position, na parte do top aqui, 200 pixels. Beleza? Então, essas 4 propriedades a mais são habilitadas, digamos assim, quando a gente trabalha com position relative, beleza? Isso é muito bacana, a gente consegue dar uma movimentada no nosso elemento, mas tenha cuidado, não sair declarando tudo com position relative, que para ficar as coisas bagunçadas e saírem de controle, é muito fácil se você sair aplicando position relative. Outro ponto aqui é que o nosso position relative habilita também outra propriedade, que é o z-index. Qualquer tipo de position, e anotem aí, qualquer tipo de position diferente de static, você pode mexer no z-index. Z-index nada mais é que alterar o 3D, né? Essa terceira dimensão, porque a gente costuma mexer para um lado para o outro ou para cima e para baixo. Quando a gente mexe no z-index, ou a gente joga para o fundo, ou a gente traz para frente da tela esse elemento. Quando a gente quer sobrepor uma imagem a outra ou algo desse tipo, coisas mais complexas assim de se fazer, né? Porém, a gente consegue fazer isso com position relative, beleza? Então, é bem simples, não tem dor de cabeça nenhum, position relative é bem tranquilo, tá? Então, a gente acabou de ver aqui, consegue mexer, ó, deixa eu colocar aqui para o left, para a gente ver ele andando para o lado, ó. Veja que agora ele subiu, porque eu tirei o do topo, mas eu posso trabalhar em conjunto também, ó. Posso colocar aqui, ó, top, 200 pixels, sem problema. Então ele vai sair da parte superior 200 pixels e aqui da parte esquerda vai sair mais 200 pixels. Beleza? Então a gente pode movimentar o elemento do jeito que a gente quiser aqui trabalhando com position relative. Como eu falei para vocês, nesse vídeo nós vamos falar sobre position relative e position fixed. Então vamos agora para position fixed. Eu não vou tirar esse cara daqui, eu vou deixar ele aqui, eu vou criar um outro elemento. Porém, eu vou mudar a classe relative para fixed. Apenas isso. Beleza? Olha que interessante, tá um elemento aqui do lado do outro. Qual dos dois elementos vocês acham que é o nosso position relative? Né? Pausem o vídeo, pensem aí um pouquinho. Qual desses dois aqui? Que tá difícil da gente saber qual dos dois que é. Eu vou fazer o seguinte, para facilitar. Eu vou vir aqui no elemento no relative e vou alterar a cor dele. Ó. Vou colocar background color. Vou colocar esse blue violet aqui, ó. Olha que interessante. Então, por que esse elemento ele foi renderizado aqui e não aqui em cima? Lembra lá o que eu falei? O position relative ele vai aparecer na tela normalmente. Depois a gente muda ele de posição. Porém, para o navegador é como se o elemento partisse da posição inicial. Após isso, a gente aplica o estilo e movimenta ele. Porém, é como se ele estivesse ali. Então, o espaço que está aqui em cima é certinho do position relative. E o position fixed está aqui embaixo. Até porque a gente não mexeu e no momento ele está como position static. Beleza? Então, vamos lá. Vamos mexer no fixed. Eu vou alterar a cor aqui para a gente saber também. Ó. Vou colocar fixed. Eu coloquei a classe aqui, fixed. Isso, coloquei. Beleza. Vou alterar o position fixed, beleza, e vou alterar já a cor também para a gente não se confundir, né? Deixa eu ver, eu vou pegar esse brown aqui, show de bola. Olha que interessante, o position fixed a gente declarou, ele já está com position fixed, mas vamos inspecionar para a gente entender melhor, ó, fixed, veja que ele está com position fixed aqui, ó. E por que ele não está, por exemplo, na parte superior, né? Que é um comportamento comum da gente fixar um menu aqui em cima. Por que ele não está lá em cima? Justamente pelo fato da gente não definir a altura dele. Então a gente pode vir aqui e colocar top 0, por exemplo. Isso quer dizer o quê? Eu quero colar ele lá em cima, quero que ele fique colado.
Aqui o interessante, se a gente tem scroll para baixo, ele não vai se mexer, ele vai ficar sempre colado aí nessa parte. Vamos criar aqui um scroll, só para a gente ver, ó, body. Eu vou colocar min height, eu vou colocar 1000, para ficar gigantesco esse documento, ó, gerou um scroll danado. Olha que interessante aqui agora. A gente abaixa o scroll, aqui a gente desce o elemento, porém o fixed fica parado. E essa é uma característica que antes de até mesmo de explicar para vocês, fica mais fácil visualizar. Eu troquei por position fixed, eu falei, ó, eu quero que esse elemento seja um position fixed, beleza. E eu quero que do topo ele não tenha espaço, ele fique colado lá no topo. Olha que interessante, a partir de agora ele está colado aqui no topo. Então, isso aqui é muito bacana. Veja que se você tirar, eu vou remover aqui para a gente ver como é que fica. Atualizar. Você tirar, ele vai ficar fixo onde ele está, onde ele foi declarado, no caso, né? A partir do momento que ele foi declarado, porém ele sempre vai acompanhar a tela no momento que ele foi declarado, né? Pode ser um comportamento meio estranho, né? Isso aqui, gente, isso aqui é utilizado normalmente tanto para a parte superior, né, igual eu exemplifiquei, quanto para um componente que é bem comum quando você entra no site, que é, por exemplo, o íconezinho do WhatsApp, ou um chatbot que tem, às vezes, aqui bem no cantinho da tela. E não importa o quanto você desça o scroll na tela, ele sempre vai estar ali no cantinho. Então, a gente pode fazer isso colocando aqui, por exemplo, o bottom, né, que eu quero que ele fique na parte de baixo. Não quero que ele colhe, senão fica feio. Então, vou deixar 30 pixels da parte de baixo. E da direita, né, no caso esse lado daqui, eu vou deixar também 30 pixels. Então, right 30 pixels. Aqui o nosso elemento. Não importa o quanto eu abaixe aqui, o scroll sempre vai acompanhar a tela, o nosso elemento aqui. É muito interessante, é muito legal, dá para fazer várias coisas se você tem o domínio dessa ferramenta. Cuidado também com o Position Fixed, ele pode confundir bastante a gente na hora que a gente está colocando um monte de elemento, né? Isso pode ser bem confuso. Então, saiba o que você está fazendo, faça com calma, faça testes antes e utilize apenas o necessário. Não sai fazendo para corrigir a posição, porque isso existem outras formas, né? Então, faça quando você souber o que você está fazendo para não complicar mais o seu código. Beleza? Então, comprometido, trouxe Position Relative e o Position Fixed. Esse vídeo aqui vai ter uma parte 2, com o Position Stick e o Position Absolute, que o Position Absolute ele é um pouco mais confuso. E também vou falar do Position Static na parte 2. Beleza, pessoal? Então, eu vou ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida pode deixar aqui nos comentários. Um grande abraço e até a próxima.